15 horas e 12 minutos desta segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2015. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta, como a medicina quântica, a ortobiomolecular, biomedicina alemã e etc., para a saúde, qualidade de vida e bem-estar, que é o que nós defendemos aqui. E sempre acreditamos que a qualidade de vida e o bem-estar não é ausência de doença, não é ausência de patologias. Até a Organização Mundial da Saúde fala que saúde é um estado de bem-estar. Ótimo. O que significa estado de bem-estar? É você ter um bom trabalho, se dedicar à sociedade, saber se realizar, se conhecer, né? Saber quem você é, quais são as suas potencialidades, quais são os seus defeitos, né? As suas falhas, inclusive de caráter, que também devem ser modificadas. E o primeiro passo, né? Diz o primeiro passo da psicopatologia, que eu sou especialista inclusive, que para você corrigir um problema, você corrigir um distúrbio de saúde, o primeiro passo é reconhecer, né? Porque às vezes a gente nem reconhece que tem uma determinada falha, um determinado desconhecimento de si próprio, e aí acha que ainda está tudo certo, está tudo bem. E na verdade não é assim, né? Todos nós temos defeitos, né? Entre aspas. Nós temos algumas dificuldades que estamos aqui nessa grande escola, que é a vida, para a gente transformar essas coisas negativas em coisas positivas e fortalecer os nossos pontos positivos, né? Sempre fortalecendo nossas características positivas e não combatendo, e sim transformando os aspectos negativos em aspectos positivos. Essa é a grande sacada da própria vida, do universo que está em constante movimento, em constante movimentação. A quântica explica muito isso do ponto de vista energético, né? A gente é o que pensa, o que sente, o que a gente vibra, né? A gente está em um processo sempre de transformação, em constante transformação. Nós estamos aqui neste programa já há 7 anos no ar, tentando auxiliar as pessoas, tentando auxiliar você, internauta, aprendendo. Eu, inclusive, sou o maior beneficiado disso tudo, graças à grande magnitude dos nossos entrevistados, que fazem com que eu aprenda a cada dia mais, a cada programa mais, e leve isso também aos nossos consultórios, né, ao nosso trabalho cotidiano. Antes de mais nada, antes de tudo, eu quero agradecer ao nosso canal no YouTube. João Carlos Baldan atingiu mais de 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações e mais de 9 mil pessoas inscritas no canal. Eu sou muito grato a você que assiste ao nosso programa, que dá palavras de apoio, que manda mensagem pelo Facebook, que manda e-mail encorajadores. Sou muito grato a vocês pela assistência, pelo apoio contínuo, né? Não só da assistência, mas também pelos comentários. E estou pedindo, por intermédio desse programa, para migrarem para um outro canal do YouTube mesmo, que chama-se Além de Agulhas. Além de Agulhas, tá? Quer dizer, por que eu criei esse novo canal? Porque além da acupuntura, a gente trata de outros assuntos bastante complexos, ligados ou não à acupuntura, mas a grande maioria está, como a própria física quântica, a medicina ortobiomolecular, a biofotônica. Hoje fala-se muito, inclusive, dos meridianos de acupuntura. Mas o além de agulhas, porque além da acupuntura a gente está agregando uma série de outras informações importantes, agregadas à atividade da acupuntura para, como eu disse, qualidade de vida, bem-estar e saúde, obviamente. Essa é a missão do nosso programa, é essa a missão um pouco da minha própria vida, e hoje nós estamos começando o programa às 15 horas, que tivemos um contratempo técnico, e infelizmente a gente não conseguiu começar o horário, e o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Cáter, que ia falar sobre Alzheimer, não pôde estar presente neste horário, e a gente vai remarcar com vagar, e vamos anunciar pelo Facebook, pela minha página pessoal, João Carlos Baldan. Nós vamos anunciar o retorno do Dr. Cáter para falar deste importante tema do Alzheimer, que está crescendo muito, não só no mundo como aqui no Brasil. Está realmente crescendo bastante a incidência desta patologia. Muito bem, o programa Salutes
tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância. Essa tecnologia de biorressonância, meu caro internauta, para ter ideia, é uma tecnologia já bastante usada não só na Europa, mas também no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Nós estamos com os trabalhos técnicos do Marcelo Melo e Iago Matsumoto. Há cursos práticos, eu quero anunciar aqui, cursos práticos de biorressonância e também para pós-graduação. Turmas aqui em São Paulo e também em Porto Alegre. Em São Paulo, o curso prático de biorressonância, no primeiro semestre, o módulo 1 será dia 20 e 21 de fevereiro e o módulo 2 dia 9 e 10 de abril. Então, repetindo, você que tem interesse em fazer o curso de formação, o curso prático de biorressonância, eu já fiz esse curso, é uma prática absolutamente muito importante. Nós fazemos a identificação de vírus, bactérias, protozoários, intoxicação de metais, sabendo quais metais e inclusive saber qual a indicação de melhor medicamento quântico para cada patologia ou para cada intoxicação. Então, repetindo, o módulo 1, dia 20 e 21 de fevereiro e o módulo 2, 9 e 10 de abril. Aqui em São Paulo, o módulo 1, segundo semestre, 27 e 28 de agosto, 27 e 28 de agosto, e o módulo 2, 8 e 9 de outubro. Em Porto Alegre, o módulo 1 será dia 16 e 17 agora de janeiro, no próximo mês, já em 2016, e o módulo 2, dia 12 e 13 de março. O investimento para este curso de formação de biorressonância é o módulo 1, R$ 2.800 e o módulo 2, R$ 1.900. Condições especiais para a compra dos dois módulos à vista e parcelamento. Mais tarde eu vou falar do curso de pós-graduação, porque senão o programa vai ficar muito chato. Vocês podem ter informações desse curso pelo site www.quantumbio.com.br www.quantumbio.com.br. Aqui em São Paulo, pode ligar para a Quantum Bio aqui em São Paulo, para José Yoshida, no 11 5599 5576 enrolei tudo, 5596 7736. Faça o GC, por gentileza, da clínica, por favor, Marcelo. 5594, isso, 7736, isso mesmo. 11 5594 7736, que é o telefone inclusive da clínica onde eu atendo, mas você pode ligar lá também para ter informações sobre o curso prático de biorressonância. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre os órgãos, os sentidos e os sabores, segundo a medicina tradicional chinesa. Esse tema eu acho bastante interessante porque eu não sou nutricionista, mas dentro da medicina tradicional chinesa existe um braço que a gente utiliza para tratamento, que é a dietoterapia. Não que a gente faz receita de alimentos ou indique determinado tipo de nutrição, né? A gente indica sim determinados alimentos segundo os sabores. Óbvio que a gente indica suplementos alimentares. Aliás, nesse sentido, teremos uma boa notícia a partir da próxima sexta-feira. Sexta-feira eu farei um lançamento no Facebook de algo, de uma novidade bastante interessante. Aliás, eu tenho publicado algumas coisas, algumas ilustrações no Facebook, né? Aguardem um, aguardem dois, dá uma olhadinha na minha página, uns trechinhos de algumas ilustrações, as pessoas estão todas querendo saber o que está acontecendo. É muito interessante, por enquanto, fazendo essa estratégia de marketing, aí estou mantendo em segredo. As pessoas que estão curtindo aqui o nosso programa, eu agradeço a Tânia Fácil, a Vera Freire, Marli Souza, Claudete Dolfo e a Érica Weber. Sejam muito bem-vindas, agradeço aí a participação de todos vocês. Eu estou aqui disponível para
críticas, sugestões, dúvidas, enfim, estamos por aqui. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre os 5 sabores, os 5 elementos e as emoções. Ou seja, você faz um diagnóstico no consultório, a gente pega o pulso do paciente, a gente avalia quais elementos estão em excesso ou em insuficiência e por conta disso a gente recomenda determinados sabores para haver um equilíbrio fisiológico, mas também emocional. Antes disso, porém, eu quero passar um filmete que eu coloquei na minha página do Facebook sobre o meu trabalho. Não é um filme muito novo não, aliás, por incrível que pareça, é um pouco antigo. Mas eu coloquei nessa página Além de Agulhas, que estou começando a trabalhar, pelo qual eu peço que você curta, que você se inscreva no canal do YouTube, Além de Agulhas, canal do YouTube, por favor, inscreva-se lá para receber os programas Salutes e outros filmes que a gente está preparando, que vamos colocar à disposição neste canal, canal Além de Agulhas. Então tem um filmete lá, que é meu trabalho, é um filmete de 5 minutos, e eu coloquei no Facebook aqui. Infelizmente só o endereço da clínica está errado no finalzinho do filme, porque a gente já mudou de clínica, mas é um filme bem interessante que as pessoas gostaram muito, realmente tem um índice muito grande de curtição, as pessoas falando de parabéns e etc. E eu peguei esse trechinho aí para mostrar a vocês. Eu peço ao Iago que dispare esse filme para você, especialmente para você, meu caro internauta. A acupuntura é uma técnica, um ramo da medicina tradicional chinesa maravilhosa. Trabalha-se com a escola Yin e Yang, com 5 elementos, com triplo reaquecedor, trabalha com 3 substâncias dentro do organismo. Metodologia própria de diagnóstico, utilizando a pulsologia, é uma das técnicas maravilhosas para levantamento de diagnóstico energético, funcional e fisiológico. Realmente é uma técnica que, para um diagnóstico próprio, é primordial. Ela é muito bem resolvida, ajuda muito no nosso trabalho terapêutico.
nos procuram do paciente por intermédio dos 4 elementos previstos pela alquimia e também pelas 3 substâncias, a saber, sulfur, mercúrios e sal. Dá para saber nos emunctórios, nos banheiros dessas substâncias, se há traumas ou não, florais específicos para que se possa limpar esses traumas e a pessoa se transformar realmente no que ela é, trabalhando com seus potenciais energéticos, psíquicos, emocionais e espirituais, tornando-se o que ela realmente é. Isso é saúde, isso é qualidade de vida. Os fitoterápicos e florais quânticos trabalham diretamente com a frequência, o hertz e com os íons dos órgãos saudáveis. Por intermédio do diagnóstico da medicina chinesa, também pelo diagnóstico alquimista, é possível ministrar florais e fitoquânticos para que haja uma correção por intermédio da vibração em hertz de cada órgão. São 15 horas e 28 minutos. Esse filme é antigo. Eu coloquei algumas coisas ali bastante interessantes, mostrando que a saúde é você ser realmente quem você é, né? Qualidade de vida, você ser realmente quem é. E ser o que é nem sempre é muito fácil, né? Será que você é o que você deveria ser, né? Falando disso, é muito... voltando a câmera. Tiago. Matsumoto, muda a câmera. Módulo 1, curso de pós-graduação em biorressonância. Física e biofísica quântica na saúde. Aliás, eu farei esse curso de biorressonância, né? Um curso de pós-graduação em biorressonância que começa em Porto Alegre no dia 5 e 6 de março do ano que vem, óbvio, e São Paulo 19 e 20 de março. Eu farei esse curso. O módulo 1 será Física e Biofísica Quântica na Saúde, Princípios de Física, Energias e Ondas. Porto Alegre, 5 e 6 de março, São Paulo, 19 e 20 de março de 2016. A primeira aula será com o professor Kunio Inamoto. Aí o módulo 2 será dia 2 e 3 de abril em Porto Alegre e aqui em São Paulo, 16 e 17 de abril, com aula com o Dr. José Roberto Cáter. E aí tem a programação do ano todo. O curso demora um ano, um curso de pós-graduação. Os alunos têm que fazer um TCC, um trabalho clínico. Os horários são aulas uma vez por mês, sábado das 9 às 18 e no domingo das 8 às 16. Os valores podem ter pequenos ajustes, mas a matrícula é R$500 e a mensalidade é 820. Matrícula 500 e mensalidade 820. Restam poucas vagas, tá? Se você tiver interesse, eu oriento que você entre no site www.quantumbio.com.br ou aqui em São Paulo, como eu disse, no 11 5559. Esse telefone eu ainda não gravei. Vamos lá com o GC 5559. Já não guardei mais esse número. 5594, é isso aí, 7736. 5594 7736. Eu estou já há um tempinho lá atendendo nessa clínica, mas são muitos números de telefone e a gente não grava. 5594 7736. Muito bem, então vamos ao tema de hoje, os órgãos, os sentidos e os sabores, né? E as emoções, segundo a medicina tradicional chinesa. Os órgãos, sentidos e os sabores, segundo a medicina tradicional chinesa, sabendo que o segundo slide fala sobre saúde e doença. O que é saúde e o que é doença? Nós falamos há pouco que saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. É saber quem você é, ter qualidade de vida, estar bem com você mesmo. Próximo slide fala rapidamente de quem eu sou. Eu sou acupunturista pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura. Fui professor lá no curso de formação em acupuntura, tenho pós-graduação lato sensu pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, IBRAU, especialista em psicopatologia pela USP, trabalho com florais alquímicos, massoterapia, ventosoterapia, enfim. Conhecimento atual da acupuntura, próximo slide. E podemos pular para o próximo. Importante ramo da medicina tradicional chinesa, a acupuntura é uma técnica milenar que ao mesmo tempo é um dos mais antigos sistemas de cura e manutenção da saúde e tem tudo para ser o método mais utilizado no Brasil
no mundo? O que diz principalmente a medicina tradicional chinesa? Que há dois princípios que geram o universo, o masculino e o feminino. O Yin, que é feminino, e o Yang, que é masculino. O Yin, que é interno, e o Yang, que é externo. O Yin, que é frio, e o Yang, que é calor. O dentro e o fora, né? O homem e a mulher, enfim, são todas as polaridades positivas e negativas que faz com que essa luz acenda, por exemplo, que o motor do carro tem a bateria, que são polares, os cilindros funcionando, virabrequim, etc. São sempre polares para que possa haver movimento. Se há um polo só, para-se o movimento. Isso se envolve até politicamente, né? Quando se tinha a chamada Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, depois o Muro de Berlim, quer dizer, hoje ainda a gente está percebendo que estão acontecendo algumas coisas do ponto de vista de identificação dos polos, né? Porque quando acaba o polo, no caso acabou o polo da União Soviética, os Estados Unidos não tem com quem brigar, né? Aí começa a procurar inimigos até no espaço. E tem essa figura, que é o próximo slide, exatamente, que é um símbolo. Pulou um, né? Exatamente. Esse é o Yin e esse é o Yang. O Yin é o preto, que saindo de baixo seria da terra, indo crescendo em direção ao alto, que é o céu. E lá em cima, aonde está, bem lá em cima, no alto, tem a origem do seu oposto, que é o Yang, que é o branco, que desce do sol, do céu, para a terra, do sol, do céu, onde tem o sol, desce para a terra. No próximo slide a gente fala exatamente que desse casal inicial, da polaridade do Yin e do Yang, nascem e surgem os 5 elementos. No próximo slide a gente vê a madeira do lado esquerdo em cima, que é a árvorezinha, gera o fogo no alto do teu monitor aí agora. Esse fogo, quando se extingue, vira a terra, que é o pó, é a cinza. Dentro da cinza, dentro da terra, tem o metal. O metal, quando aquecido, vira líquido, vira água, e aí a água alimenta a madeira alimenta o fogo, e o fogo, quando extinto, vira a terra. No próximo slide a gente vê as inter-relações dos elementos e da fisiologia orgânica, inclusive. Isso aí não é só um exemplo da inter-relação dos elementos, porque cada um desses elementos tem uma representação orgânica, que é um órgão e uma víscera. No caso da madeira, à esquerda, né, cor verde, temos o fígado como Yin e a vesícula biliar como Yang. No fogo, em cima, temos o coração como Yin e o intestino delgado como Yang. No amarelo, temos baço, pâncreas como Yin e estômago como terra. No metal, embaixo, temos rins como Yin e bexiga como Yang. E finalmente, como água, metal é intestino grosso como Yang e pulmão como Yin, me enganei. No branco aí, ou no cinza, seria, na verdade cinza, seria intestino grosso e pulmão. E na água, sim, rins como Yin e bexiga como Yang. Então, a água alimenta a madeira, que alimenta o fogo, que alimenta a terra, que alimenta o metal, que alimenta a água, que alimenta a madeira. Isso organicamente também funciona. Ou seja, o fígado alimenta o coração, que alimenta o baço pâncreas, que alimenta o pulmão, que alimenta os rins, que alimenta o fígado. Nas vísceras fica a vesícula biliar, que alimenta o intestino delgado, que alimenta o estômago, que alimenta o intestino grosso, que alimenta a bexiga, que alimenta a vesícula biliar. Então, essa inter-relação dos órgãos e dos elementos no corpo humano existe como essas setinhas pretas funcionando como uma inter-relação de gerar, né, de gestação, de gerar energia para. E essa linha pontilhada significa a repressão. Como um gera, a regra é conhecida como mãe e filho, e essa linha pontilhada significa avô-neto, onde existe uma repressão, onde existe uma educação, né? Um gera para criar energia e crescer, o outro vai lá e reprime para não crescer demais. Então, a gente vê aí, por exemplo, que o metal corta a madeira, que a madeira esgota a terra, que a terra enxuga a água apaga o fogo derrete o metal.
Então, essas relações também acontecem organicamente falando, né? Ou seja, a vesícula reprime o estômago reprime a bexiga reprime o intestino delgado, o intestino delgado reprime o pulmão, né? Desculpe, o intestino grosso. Então, em vísceras é isso. Em órgãos é um pouco diferente, né? O fígado reprime o baço pâncreas reprime o rim reprime o coração e o coração reprime o pulmão e o pulmão reprime o fígado. Olha que interessante, bem esse exemplo, porque o rim, como você está vendo, o azulzinho, reprime o fogo, lá em cima o vermelho. Ou, em outras palavras, os rins reprimem o coração. Então, nos casos de hipertensão, o que a medicina chinesa fala? Vamos tonificar o rim para que o rim vá lá e reprima o coração e não deixe de ter muita energia e ter hipertensão arterial. Já a alopatia é algo totalmente diferente, é uma outra visão da medicina ocidental. Tanto é que se dá diurético, né? Se ministram diuréticos para retirar o líquido do organismo para que se reduza a pressão arterial. O princípio, obviamente, está correto, mas de acordo com a medicina tradicional chinesa, a gente faz exatamente o contrário. A gente estimula o rim, né? Porque a partir do momento que eu dou um diurético, eu estou dispersando o rim, não estou tonificando. Então eu tonifico o rim para que haja menor energia no coração por intermédio dos 5 elementos. No próximo slide nós vamos falar um pouco das funções metabólicas, né? Já falamos aí em relação aos elementos, o fígado relacionado à madeira, o coração ao fogo, baço pâncreas à terra, pulmão metal e rins água. No próximo slide a gente faz uma associação, como eu disse, dos órgãos, que são do lado esquerdo, à esquerda, e barra as vísceras, né? Fígado, vesícula biliar, o órgão, elemento madeira, coração e intestino delgado. E tem mais 2 funções que não tem órgãos, que é o triplo reaquecedor, circulação e sexualidade, representantes do fogo, baço pâncreas e estômago, elementos terra, pulmão e intestino grosso, metal, rins e bexiga, o elemento água. No próximo slide a gente já começa a fazer uma associação dos sabores. Qual o sabor que estimula qual elemento, e por conta disso, estimulando aquele elemento, eu estarei também estimulando a víscera e o órgão. Ou seja, a madeira, representada pelo fígado e vesícula biliar, é estimulada pelo alimento ou pelo sabor ácido. Então, todos os sabores ácidos, as frutas ácidas, né, e o sabor ácido estimulam esse elemento, madeira, portanto, fígado e vesícula biliar. O sabor amargo estimula o elemento fogo, e aí então o coração e o intestino delgado, o triplo reaquecedor e circulação e sexualidade. Portanto, pessoas, por exemplo, com hipertensão devem evitar o sabor amargo, por exemplo. E, como vimos, né, estimular os rins, tem que comer salgado, né, que é ao contrário, inclusive, do que a medicina ocidental fala. Mas falamos do salgado, não do cloreto de sódio, esse sal de cozinha que é uma bela de uma porcaria. Na verdade, são apenas 2 minerais, muito distante do verdadeiro sal marinho, ou do sal rosa, ou do sal do Himalaia, que tem mais de 80 ingredientes absolutamente importantes para o nosso organismo. Aliás, fizemos um programa na Rádio Mundial, eu fiz uma entrevista com o Dr. Naif, que esteve aqui recentemente no nosso programa, falando exatamente sobre o sal. E o sal tem mais de 80 elementos minerais importantes para o nosso organismo, e inclusive deve-se tratar a famigerada, o cansaço das suprarrenais, né, a fadiga suprarrenal, por intermédio do sal de verdade. Como é que eu estimulo o baço pâncreas e estômago? Com um sabor doce. Isso não significa açúcar, tá, pessoal? Açúcar é veneno. Sabor doce estimula o baço pâncreas e estômago. O picante, né? O picante estimula o metal, portanto,
pulmão como órgão, intestino grosso como víscera, e para estimular o elemento água, rins e bexiga, eu devo consumir alimentos do sabor salgado. Então, voltando ao próximo slide, a gente percebe que há o ciclo de geração, como eu estava explicando há pouco, em relação à estrela de 5 pontas e ao ciclo de geração, no sentido que o fígado gera o coração, né, a madeira gera o fogo, o coração gera o baço pâncreas, ou seja, o coração gera, o fogo gera a terra gera o metal, o baço pâncreas, portanto, gera o pulmão nessa terceira linha à sua esquerda, o pulmão gera os rins e os rins, por sua vez, geram o fígado, ou seja, o pulmão, metal, gera o líquido, a água, e a água alimenta a madeira, que por sua vez, lá em cima vai voltar, o madeira alimenta ou gera o fogo. Embaixo aqui à direita do seu monitor, a gente vê os ciclos de repressão. Esses ciclos são absolutamente importantes para, quando a gente recebe o paciente no consultório, fazer uma análise de qual elemento e qual víscera e órgão está em excesso e qual está em insuficiência, e como é que a gente faz para trabalhar para que haja um equilíbrio. E nem sempre a gente atua naquele órgão que está com um distúrbio, tanto insuficiência quanto com excesso. A gente pode atuar na mãe para gerar mais energia para um órgão insuficiente, ou seja, se tiver um rim insuficiente, ao invés de eu só atuar no rim, eu vou atuar no pulmão, por exemplo, para que se eu tiver o pulmão e rins em insuficiência, eu atuo tonificando o pulmão, eu vou gerar energia no pulmão, e essa energia do pulmão vai gerar energia também para o rim, que é o filho, né? O filho, mãe e filho. A regra, mãe e filho. Então, eu com um procedimento estou atuando em duas vísceras e em dois órgãos ao mesmo tempo. Por isso que a acupuntura é maravilhosa. E isso sem medicação nenhuma. Você colocando determinadas agulhas, determinados pontos, segundo a estação, você consegue gerar energia num órgão ou numa víscera que, por sua vez, vai gerar energia também para o seu filho. Ou quando eu quero reprimir funções em excesso, eu uso os ciclos de repressão. Quando eu tenho um baço pâncreas em excesso, por exemplo, eu posso tonificar apenas o fígado. O fígado vai lá reprimir o baço pâncreas. Se o fígado estiver baixo, geralmente está, quando o baço pâncreas está em excesso, o fígado geralmente está embaixo. E aí eu preciso tonificar o fígado para que haja um equilíbrio. Ou seja, você estimula com as agulhas e com a técnica da acupuntura um auto-equilíbrio do organismo, né? Uma auto-homeostase. Você equilibra determinadas funções e energias para que aquela pentagrama e o ciclo de geração voltem a funcionar normalmente. Por conta disso, você retoma um estado de saúde. Érica Weber mandou uma mensagem aqui. Você comentou a respeito do sal integral. Podemos usar ele quando temos o sódio alto? Excelente pergunta, Érica Weber. Sim, senhora. Mesmo com o sódio alto, você deve usar o sal integral, né? O sal do Himalaia, o sal rosa ou o sal marinho, em menor quantidade, obviamente, porque o cloreto de sódio, na verdade, que esse sal de cozinha só tem o cloreto e o sódio, né? São dois minerais e aí realmente é um veneno. O sal natural tem 82 ou 83 ingredientes, eu não lembro direito, 82 ou 83 minerais, inclusive o cloreto de magnésio, que faz com que o excesso de sódio, o excesso de cálcio, inclusive nas veias e artérias, seja fixado no osso, né? Então, deve-se, ao invés de usar o cloreto de sódio, que é uma bela porcaria, você deve usar o sal rosa, ou o sal do Himalaia, ou o sal marinho, esses sais naturais que tem 82, 83 minerais. Desculpem, mas eu realmente não lembro se são 82 ou 83. Então o sal refinado é bom para jogar no lixo, e o sal verdadeiro, o sal natural, que é o melhor que você deve utilizar, mesmo que você tenha distúrbios de minérios, inclusive de sódio, tá ok? Voltando ao nosso slide, então, o baço pâncreas, né, que é o elemento terra, reprime os rins, que é o elemento água. Terra reprime, ou melhor dizendo, terra reprime a água. A água, como nós falamos, reprime o fogo, então os rins reprimem o coração,
como eu disse, no caso de hipertensão, a gente tem que estimular os rins. O fogo reprime o metal, portanto o coração reprime o pulmão, e isso significa, dá para explicar inclusive os casos de depressão, onde o pulmão geralmente está em excesso e o coração está insuficiente, né? O coração, o órgão da alegria, está insuficiente, e o pulmão, que é o órgão da tristeza, está ou ele está muito em excesso, ou fica baixo, em excesso e baixo, então você tem que tonificar o órgão da alegria, o coração sim, para que vá lá no pulmão e o reprima. E o pulmão reprime o fígado, ou seja, o metal reprime a madeira. No próximo slide a gente retoma essa estrela de 5 pontas e os círculos de geração, né? Como já falamos, madeira, fogo, terra, metal e água. É claro que você não precisa, obviamente, decorar isso, isso é um instrumento de trabalho dos acupunturistas, mas de qualquer maneira é uma base para quem não conhece e reconhecer como é que isso funciona, né? Passando para o próximo, a gente percebe as estações e tenta harmonizar o homem com as 5 estações, na verdade, mas aqui colocamos apenas as 4. Há um crescimento da energia de tudo que existe no universo na primavera, e a gente tem que prepararmos os indivíduos, os nossos pacientes e a gente mesmo para crescer na primavera. Há um fortalecimento da energia no verão, onde os principais órgãos estimulados são o coração e o intestino delgado, circulação e sexualidade triplo enriquecedor, colheita no outono, pulmão e intestino grosso, e armazenamento no inverno, onde rins e bexiga são os mais tonificados, ou seja, no inverno todo mundo fica mais quietinho, né? Fica tudo mais frio, a pessoa quer mais ficar internamente, tomar uma sopa, assistir um filme, ficar muito mais na imobilidade do que na ação promovida pelo verão. Pensamento chinês, próximo slide. A medicina nunca separou, a medicina tradicional chinesa nunca separou o corpo da alma, ou seja, mente e emoção do corpo físico. Corpo e mente são manifestações polares de uma mesma e única energia. Portanto, o que se fala na medicina psicossomática, os chineses já falam há 5.000 anos. E a energia essencial, a energia primordial, tal como Vênus, polariza-se no Yin e no Yang. E diante da corrida do nosso horário aqui, pula 2 slides, vamos para matrizes das emoções. Esse é um slide bastante interessante, porque a medicina tradicional chinesa fala que cada emoção tem uma matriz, um domicílio. Cada emoção tem um endereço, e esse endereço é uma víscera e um órgão. Isso é muito interessante, porque você consegue tonificar, sedar funções orgânicas e ao mesmo tempo trabalhando as emoções. Veja só, no próximo slide fala-se sobre a interação emocional. Ou seja, o órgão, vamos pular, Iago, por favor, o próximo slide, o órgão coração, e portanto o intestino delgado, está relacionado à alegria. Travou aí? Não. Iago! Coração, alegria. O baço pâncreas ligados à reflexão, ao pensamento, à mente, baço pâncreas. Pulmão ligado à tristeza, como falamos, rins ligados a medo e fígado ligado à raiva. Isso é básico. Quando a gente pega pela pulsologia um paciente no consultório com rins insuficiente, a pergunta próxima é: você tem medo do quê? E a pessoa fala: medo? Eu? Você tem muito mais medo do que você é uma pessoa atirada. Em princípio a pessoa fica um pouco assim, às vezes não nos conhece muito, e aí começa a avaliar a sua personalidade e começa a perceber que realmente ela tem mais medo do que coragem. Ou como uma pessoa tem muita raiva embutida, tipo a pessoa abusa, né? As pessoas abusam dela em um determinado momento, e aí esse fígado fica congestionado, tem excesso de fígado. A gente percebe no pulso que o fígado está pulsando muito, há um excesso de energia, isso significa que a pessoa realmente está engolindo raiva. A tristeza, como eu disse, ligada ao pulmão. Se a pessoa é muito preocupada, às vezes tem pensamento obsessivo, muito reflexivo, baço pâncreas em excesso.
E coração baixo significa que a pessoa não está alegre, falta alegria. Se tem coração faltando alegria, coração baixo, pulmão alto, que é o órgão da tristeza, obviamente essa pessoa está com um pouco de depressão. No próximo slide, nós vemos uma série de possibilidades diagnósticas em que a gente pode avaliar pelo pulso, sem a pessoa falar até, sobre como é que está o estado emocional dela. Por exemplo, coração com baixa energia, por isso está com esse menos ali, significa excesso de emotividade, a pessoa é muito emotiva, né? Chora com comercial de fralda, né? Chora com comercial de sabonete, né? Aparece o sabonete, aparece uma criança tomando banho, já é motivo para chorar, obviamente. Excesso de energia no coração, a pessoa fica muito excitada, tem muitos sonhos, insônia, né? Geralmente insônia e agitação, tanto de dia quanto de noite. O fígado baixo, como eu disse, né? Se você tiver muita raiva embutida, você está com excesso, e se tiver o fígado baixo, a pessoa é temerosa, que não é medrosa, é temor. A pessoa é temerosa, e excesso tem raiva. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu fiz uma bobagem. Não, é só a pergunta da Érica por enquanto. A Vera Freire também chegou aqui para curtir nosso programa, pelo qual eu agradeço. Perguntas pelo Facebook, por gentileza. Então estamos falando do... Opa, pulei aqui um slide. Fígado baixo, temor. Fígado alto, raiva. Baixo pâncreas, insuficiente. Cansaço mental, dificuldade de concentração. Não consigo concentrar, baixo pâncreas baixo. Excesso de baixo pâncreas, obsessão, ideia fixa. Pulmão baixo, angústia. Pulmão alto, tristeza, e pode estar aliada à tristeza também um estado excitatório. Rins insuficiente, como eu disse, a pessoa é indecisa, medrosa, muito apreensiva. E o contrário, né, o excesso, autoritarismo, a extravagância está escrito errado aí, eu preciso corrigir esse slide. A extravagância, ou seja, uma pessoa muito autoritária, né? Geralmente políticos autoritários têm distúrbios de rins nesse sentido. E aí sim, a gente pega aquele exemplo da estrela, da geração e da repressão, e começa a transformar, e começa a ter uma visão, um olhar sobre as emoções, sobre os estados das emoções, dos sentimentos da pessoa, do paciente que nos procura. Isso é muito interessante porque a partir disso você pode orientar para que a pessoa busque determinado tipo de atividades que faça com que ela tenha aquele determinado sentimento que você deseja para o paciente naquele momento. Se uma pessoa é muito reflexiva, você pergunta para ela que tipo de coisa te alegra. Eu gosto de ouvir música clássica, eu gosto de ouvir um rock and roll, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de andar de bike, enfim, eu gosto de ir para academia. O que te causa alegria? Tal coisa. Se a pessoa está muito reflexiva, então você indica funções, atividades que ocasionem alegria, conforme o próximo slide explica. Por quê? A alegria gera a reflexão. A reflexão gera a tristeza gera o medo e o medo gera a raiva. A alegria gera a reflexão gera a tristeza gera o medo e o medo gera a raiva, quando falamos nos sentimentos e nas emoções. E quando eu quero reprimir, né? Quando eu quero reprimir, eu uso o slide próximo, né? Quando a pessoa está triste, depressiva, eu preciso gerar alegria, melhor dizendo, né? Quando a pessoa está triste, eu preciso gerar alegria, porque a alegria vai gerar a reflexão. Mas na verdade, quando a pessoa está triste, depressiva, obviamente que eu preciso dar condições para que ela tenha alegria. Aí vem aquele exemplo, sim, né? A alegria ligada ao que gosta, da bike, da academia, do filme, do cinema, da pipoca, comer uma pizza, enfim, sei lá, cada um tem coisas que ocasionem alegria. Então quando você está triste, você deve buscar algo que te alegre. Então por quê? Porque a alegria irá reprimir a tristeza, né? O coração, a alegria vai reprimir o órgão da tristeza, que é o pulmão. Quando a pessoa está com muita raiva, o que acontece? Ela precisa refletir, né?
a tristeza reprime a raiva. Você está no slide certo? É o próximo slide, por favor. Iago. A alegria reprime a tristeza reprime a raiva e a raiva reprime a reflexão. E a reflexão reprime o medo e o medo reprime a alegria. Ou seja, todos os sentimentos que estão na coluna da direita, tristeza, raiva, reflexão, medo e alegria, são reprimidos pelo que antecede. Ou seja, se eu estou triste, eu preciso da alegria para poder reprimir essa tristeza. Se eu estou com raiva, eu preciso sentir um pouco de tristeza. Se eu estou muito reflexivo, eu preciso de ter um pouco de raiva. Se eu tenho medo, eu preciso refletir. Se eu tenho alegria, eu preciso ter um pouco de medo. Obviamente que tristeza, raiva, reflexão, medo e alegria em excesso é que significam patologias, né? Excesso de alegria também é patologia para a medicina tradicional chinesa. Porque nós temos que ter essas 5 emoções, na verdade. Alegria, tristeza, raiva, reflexão e medo, né? São órgãos que temos dentro de nós e precisamos ter esse tipo de emoções, as 5 tipos de emoções. Portanto, quando eu estou muito alegre, depois de muita alegria, você pode ver no dia seguinte de uma festa. Você está numa festa, está todo mundo muito alegre, está todo mundo legal, no dia seguinte eu estou mais reflexivo. Aí quando eu começo a ficar muito reflexivo, eu vejo que as coisas, como o Buda dizia, são tudo muito impermanentes e a vida também tem um tempo certo, né? Todos nós caminhamos para a morte, aí eu começo a ficar triste, né? Porque o fim tem a vida, pelo menos aqui como conhecemos, do ponto de vista físico, tudo é finito, tudo é mudança, tudo é impermanente. Essa tristeza vai gerar um certo medo, esse medo com o tempo vai me gerar uma raiva, essa raiva vai me gerar uma alegria. Então essa alegria vai gerar uma reflexão, a reflexão vai gerar a tristeza. Então eu recomendo, né, eu indico, eu percebo, todos os seres humanos, comigo inclusive, eu sou um grande laboratório alquímico da própria vida, estou me experimentando o tempo todo, inclusive para até poder atender melhor. De qualquer maneira a gente atende a gente mesmo, né, e a gente percebe pela nossa experiência da gente, para que a gente possa atender o paciente da melhor maneira possível. A Érica pergunta qual tipo de sentimento pode atuar no cansaço crônico. A Érica precisa fazer uma investigação, um exame inclusive de pulsologia, mas o cansaço crônico está ligado com determinados distúrbios, pode estar ligado à contaminação por metais, principalmente, e nós fazemos uma consulta com biorressonância no nosso consultório, inclusive tratamos já de depressão com muito bom resultado, aliando a acupuntura com detox de metais pesados. E avaliar também suprarrenal, né? Uma fadiga suprarrenal geralmente é um cansaço crônico. Precisa fazer algumas modificações alimentares, identificar quais são os órgãos que estão em disfunção, implementar pulsologia, detox e acupuntura. Érica, eu agradeço muito a sua participação, as suas perguntas. Eu quero agradecer a Vera Freire, Claudete Tolfo, a mais 2 pessoas que andaram curtindo aqui, a Tânia Facio, deve ser Facio, lá do Rio Grande do Sul, Vera Freire, Marli Souza, Claudete Tolfo e a Érica, que curtiram participar aqui do nosso programa. Lembrando a todos que eu estarei subindo este vídeo para o canal Além de Agulhas, porque eu peço para que você migre do João Carlos Baldão para o Além de Agulhas no canal do YouTube. Eu estou à disposição de todos. Meu e-mail é clinica@jcbaldam.com.br, clinica@jcbaldam.com.br ou jcbaldam@gmail.com. Preparem-se que sexta-feira teremos uma grande novidade. E segunda-feira estaremos aqui novamente fazendo mais um programa Saúdes, às 14 horas no horário regulamentar. Nós vamos falar sobre os métodos de Quantum Bio e a veterinária. É muito interessante, tem filmes, tem slides bastante interessantes de uma veterinária que estudou com a gente, aqui é colega nossa, e que aplica os remédios quânticos em animais com excelentes resultados. Eu desejo a todos boa semana, agradeço a audiência e até a próxima segunda, 14 horas, ao vivo aqui no site da AltV. Boa semana a todos.